Olá, estamos chegando aqui com o programa Mulheres à Frente da TV Câmara Natal, um programa exclusivo destinado à bancada feminina da Câmara Municipal de Natal, que nesta nova legislatura é composta por 5 vereadoras. E para a gente começar esse programa aqui, eu tenho o prazer de receber 2 vereadoras do PT que compõem essa bancada, a vereadora Brisa Brack e a vereadora Samanda Alves. Sejam bem-vindas. Obrigada, um abraço para todo mundo que está acompanhando. É uma alegria retornar a esse programa do Mulheres à Frente. E agora ao lado de uma companheira de bancada também, Samanda, que é companheira do PT, né, que faz parte dessa nossa ampliação aqui na Câmara Municipal de Natal. E esse programa que é tão importante para que a gente possa trazer as pautas dos nossos mandatos de mulheres aqui dentro desse espaço, que ainda somos minoria. Nessa legislatura nós tivemos uma diminuição, inclusive, do número de mulheres. Nós agora só somos 5 vereadoras mulheres nesse universo de 29 vereadores. Então isso reforça a necessidade que a gente esteja tendo esse espaço para trazer as nossas pautas, as nossas bandeiras e os nossos desafios também de ser mulher na política. Vereadora Samanda, também dê suas boas-vindas. A todos que nos assistem, né, dizer a importância desse espaço. Eu chego para somar a bancada do partido a crescente, né? Nossa participação cresceu e cresceu com mulheres, né? Com a nossa chegada. Então, estou muito feliz aqui. E a gente fez uma campanha, né, de muito diálogo com as mulheres. E esse espaço tem essa importância que é para a gente se colocar, né, prestar contas do nosso mandato, inclusive de tudo aquilo que a gente conversou, que a gente dialogou, que a gente escutou também no processo de construção para chegar até esta casa. Muito bom mesmo. Então, para começar, para a senhora que é novata aqui na Câmara Municipal, né, nessa legislatura, como é que foi essa sua trajetória, essa sua construção até chegar à bancada aqui feminina da casa? Na verdade, eu fui aluna da Escola Técnica, antiga de Ferne, quando eu falo eu entrego a minha idade, né? Que hoje já foi Cefet e hoje é IFRN. E ali me aproximei do movimento estudantil e também do movimento de mulheres em Mossoró. Eu sou nascida em Mossoró, moro há mais tempo aqui em Natal, mas sou nascida lá. E foi quando eu comecei a militar no movimento de mulheres, na época o CF8, o Centro Feminista 8 de Março, né, com a atual deputada estadual Isolda, foi quem me trouxe, foi o elo do movimento estudantil para o PT, né, e depois vim morar em Natal, continuei próximo ao movimento de mulheres, o Partido dos Trabalhadores, e fui trabalhar em um mandato de deputada federal de uma mulher, a professora Fátima Bezerra, né, quem assessorei durante os 3 mandatos de deputada federal, por 12 anos. Depois fiquei também um tempo no governo federal, no governo da presidenta Dilma. Né? Para mim é um motivo de muito orgulho ter participado do governo de uma mulher presidente da República. E depois no Senado, também acompanhando a professora Fátima. E agora a gente ocupa esse espaço aqui na Câmara, sempre na retaguarda, mas coloquei o meu nome à disposição do meu partido e a gente consegue chegar na Câmara com esse compromisso muito forte, que vem desde a nossa trajetória, né? Que a gente quer trazer para o nosso exercício como vereadora aqui na Câmara Municipal de Natal. Muito bom mesmo. Uma trajetória um pouco semelhante da sua, né, vereadora Brisa, que também começou no movimento estudantil, né, nessas mobilizações. Fala pra gente. Isso mesmo, estava ouvindo aqui tão atenta, né, como algumas coisas se cruzam também da nossa trajetória. Eu comecei também a minha trajetória alguns anos depois, bem pouca coisa depois de Samanda, mas no IFRN, sendo aluna do IFRN. E lá, enfim, participei do Grêmio, do movimento estudantil e, ao mesmo tempo, entrei muito no movimento de mulheres, né, com a Marcha Mundial das Mulheres, com a organização dos atos do 8 de março aqui em Natal. É um momento de muita efusão também, né, o que a gente chamou naquele período da primavera feminista. Né? Então, o feminismo ele tomava uma proporção muito grande como uma pauta política que organizava as mulheres em torno desse desconforto, né, desse nosso incômodo com o machismo, com o patriarcado. Então, foi nesse momento e eu, a partir disso, fui diretora de mulheres da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e o feminismo sempre fez muito parte da nossa trajetória política. Né? Eu lembro que, durante a campanha, tinha uma coisa que eu falava na campanha de 2020, depois a gente reforçou em 2024, Samanda também trazia na campanha dela, que é: se a cidade funcionar para as mulheres, a cidade funciona para todo mundo, né? A gente não abre mão de acreditar nisso e de colocar as mulheres no centro do debate, né? Então, as mulheres por muito tempo não podiam nem votar, nem entrar nesse espaço da política. Então, quando a gente adentra esse espaço, a gente tem um compromisso muito grande de fazer política para as mulheres, né? De pensar nas mulheres que mais precisam da política pública
para melhorar a vida delas, né? A política, ela tem esse poder, a política ela pode piorar a vida das pessoas, como ela pode melhorar. E o nosso grande esforço é ocupar esse espaço de poder para que a política melhore a vida das mulheres, que tem tantos desafios, né? A violência ainda é um desafio cotidiano, a sobrecarga das jornadas de trabalho ainda é um desafio cotidiano. Então, a gente se debruça em cima desses desafios para que a gente possa pensar alternativas. Exatamente. Vereadora, e a senhora, que está no seu segundo mandato aqui na Câmara, conseguiu a sua reeleição, também trouxe para cá, no seu primeiro mandato, uma pauta que se falava, mas que não tinha realmente, de fato, um representante, uma representante que estivesse à frente disso, e a senhora trouxe com muita propriedade também essa defesa da comunidade LGBTQIA+. Fala um pouquinho desses projetos que a senhora também já conquistou através aqui da sua atuação. Isso mesmo, né? Porque a gente, quando pensa nas mulheres, a gente pensa nas mulheres com toda a sua diversidade. Então, nós sabemos que nós temos as particularidades e a diversidade, então nós temos que olhar para as mulheres negras e a realidade que as mulheres negras enfrentam, quando a gente tem todos os dados de que são as mulheres negras as que menos recebem nos salários, né, nas condições dignas de trabalho. A gente tem que ter esse olhar para as mulheres LGBTs, são as mulheres lésbicas, as bissexuais, as mulheres trans. Né? Hoje a gente tem uma grande conquista que é ter uma vereadora trans aqui na casa, que é a vereadora Tabata Pimenta. E a gente sabe que é muito desafiador, né? Então, no primeiro mandato, a gente se debruçou muito em cima dessas questões. Falou da questão, por exemplo, da saúde das mulheres lésbicas, bissexuais, que era uma coisa muito deixada de lado, né? Então, se tratava das mulheres bissexuais, das mulheres lésbicas, como se fossem mulheres heterossexuais e não na particularidade dessas mulheres. Então, a gente trouxe esse debate aqui para a Câmara e tem avançado nessa política pública, né? Então, claro, a gente fala de defesa das mulheres, mas a gente tem que olhar cada caixinha, cada parte dessa diversidade para poder construir política pública que, de fato, sirva para elas, né? No primeiro mandato, pela relação que eu tenho com as mulheres jovens, por exemplo, a gente fez o debate da dignidade menstrual. Sim. Então, a gente conseguiu aprovar que a Prefeitura faça a entrega dos absorventes. Hoje é uma realidade no município de Natal, mas agora a gente quer mais. A gente não quer só a entrega do absorvente, a gente quer fazer a discussão sobre o corpo, a gente quer quebrar o tabu em torno da menstruação, a gente quer falar desses assuntos com naturalidade, a gente quer que isso deixe de ser tabu e seja uma pauta normal do cotidiano. A gente quer falar que as nossas meninas têm direito a conhecer o próprio corpo, que isso, né, precisa ser uma discussão. Então, tem muita coisa para a gente avançar aí nesse segundo mandato. Com certeza. E como é uma construção conjunta, vereadora Samanda, a senhora disse também que dentro da sua campanha política, né, para se eleger, trouxe muito esse diálogo junto com as mulheres, né? Que pautas, então, a senhora traz também que acrescenta a essas já colocadas aqui através do mandato da vereadora? Nós apresentamos alguns projetos de lei, inclusive aprovamos um projeto de lei obrigando os eventos esportivos e os eventos culturais realizados aqui no município com apoio da Prefeitura para que eles divulguem os canais de denúncia, né, de violência contra as mulheres. Foi aprovado no mês de março, né, nós estamos aguardando aí a sanção do projeto de lei. Também apresentamos um projeto de lei para que as mulheres vítimas de violência que estejam com medida protetiva, elas tenham 90 dias de passe livre para usar o transporte público aqui do município de Natal. Né? E também um projeto de lei que a gente chegou a apresentar sobre o assédio no transporte público. Né? Então, quase todos os projetos que nós apresentamos até agora, eles dialogam com a pauta das mulheres e muito sintonizado com as conversas, os diálogos que nós tivemos, né, com as mulheres aqui do município de Natal, principalmente aquelas mulheres de periferia, né? Dar voz a quem não tem voz, né? Que muitas vezes é silenciado ou até não se coloca, não encontra espaço para se colocar, né? Então a gente tem feito esse diálogo muito sintonizado aqui. Brisa hoje, ela é nossa líder aqui da oposição, mas também é secretária de mulheres do nosso partido, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte. E dirige, preside, também coordena a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres aqui na Câmara, né? Isso mesmo. Então, a gente tem essa sintonia e que bom que nós estamos aqui, né, também dividindo esse propósito, né, mas esse compromisso, principalmente, em melhorar a vida das mulheres de Natal. A Brisa colocou, que a gente disse muito na campanha, eu falava quase em todas as reuniões, que é uma régua que a gente tem. Em toda reunião que eu participo com gestores do município, eu sugiro que eles coloquem como régua, né? Essa política aqui, essa ação é boa para a mulher?
Então, se é bom para a mulher, vai ser bom para o homem, né? Se a rua está bem iluminada e uma mulher consegue descer na parada de ônibus e chegar em casa com segurança, então um adolescente e um homem vai conseguir chegar também. Se tem vaga para deixar o filho na creche, é bom para a mulher, mas é bom para toda a família, né? Isso e mesmo. é isso que a gente sugere que seja uma régua, né, para quem faz política pública aqui no município, que é entender se aquela ação ou aquele projeto de lei ele é bom para as mulheres, vai ser bom para toda a cidade. Mas apesar de todos esses avanços e essa busca que vocês fazem diariamente como parlamentares, a gente sabe que é desafiador exercer esse espaço de poder no parlamento, como a vereadora bem colocou, a vereadora Brisa falou no início. A bancada, essa legislatura reduziu para 5 mulheres, ainda é muito difícil muitas vezes vencer essas barreiras impostas pela misoginia. E vocês duas, eu queria saber, sendo de um partido de esquerda, vocês acham que é mais difícil para a mulher estar na política ou não tem isso, independentemente de se de esquerda ou se de mulher num partido de direita, por exemplo? Então, a misoginia, né, o machismo, o patriarcado, ele atinge a vida das mulheres independente de qual seja a nossa sigla partidária. Por óbvio que em alguns espaços, em alguns partidos, a gente vai ter mais espaço para promover esses debates. Então, no PT, por exemplo, nós temos a Secretaria de Mulheres, nós temos um espaço de auto-organização das mulheres, nós temos o programa Elas por Elas, que nos dá os espaços dessa discussão. Mas a misoginia, o desafio, quando a gente vem para a Câmara dos Vereadores, ele está presente nas nossas vidas no cotidiano, né? No primeiro mandato, eu tive aqui, a gente conversou sobre as ameaças que eu recebi contra a minha integridade física, ameaças de violência sexual, por conta do exercício parlamentar ainda no primeiro mandato, né? Hoje a gente tem investigações em curso a nível federal, internacional, para poder identificar os autores. E isso não é uma coisa que ficou no primeiro mandato. Se a gente observar, o início do meu segundo mandato foi extremamente demarcado por outros tipos de violência dentro do próprio plenário da Câmara Municipal. Então, no mês de março, quando a gente estava no início das discussões, ao invés da gente estar discutindo o projeto de lei que eu tinha apresentado na Câmara, a discussão mais que prevalecia era o corte do meu cabelo ou a roupa que eu estava usando. Então, são essas coisas que ainda são uma violência cotidiana na vida das mulheres quando a gente ocupa a política. Eu sempre digo, quando as mulheres ocupam a política, coisas da nossa vestimenta, da forma como a gente usa a nossa imagem, da nossa vida particular, são trazidas como objeto da discussão da política, o que não acontece com os homens quando eles adentram na política, né? Então eu fiquei no início dessa legislatura muito indignada, disse, gente, mas eu protocolei um projeto que fala de transporte público gratuito nos domingos e vocês estão discutindo sobre a minha franja, o meu corte de cabelo, isso é mais importante do que a proposta legislativa que a gente traz para dentro desse espaço, é uma inversão de prioridade, né? Uma inversão de pesos e medidas assim. Então a gente segue lutando, né, para defender as mulheres que estão na sociedade, mas também para defender que mais mulheres possam vir para a política, né? A gente luta contra a violência política de gênero, contra mim, contra a Samanda, mas contra qualquer mulher dentro desse espaço, né? Isso para nós é uma pauta muito séria. E para a senhora, vereadora Samanda? Tem uma questão que nós somos, dentro do partido, né, a gente fica à vontade para fazer qualquer debate, né, com o homem, de igual para igual. Quando o Brisa coloca que a gente tem uma Secretaria de Mulheres, a gente sempre tivemos a questão da cota, não precisou uma lei para poder nos obrigar a ter 30% de mulheres nas chapas, né? A gente sempre teve essa cultura, então, como a gente discute de igual para igual no partido, a gente vai discutir de igual para igual em qualquer espaço que a gente esteja ocupando, né? E às vezes a gente percebe que não é muito bem-vindo, né? Tem enfrentamentos que são feitos aqui, inclusive semana passada, que eu tenho certeza que o vereador, a forma como abordou aqui mulheres, né, no parlamento, ele não abordaria da mesma forma um homem, um colega vereador, né? Mas como era uma colega, uma mulher vereadora, às vezes se deixa exceder, talvez porque ele não tem essa vivência de uma mulher ali fazendo enfrentamento, né, fazendo um debate por igual. Então a gente percebe e lamenta isso, mas a gente não baixa a cabeça, né? A gente segue ali defendendo nossos propósitos. E as mulheres, nosso lugar de fala também, né? A gente estamos firmes, atentas e fortes para defender os nossos mandatos e nossas pautas. Por isso, cada vez mais importante espaços para vocês na política, onde vocês quiserem, e aqui também com esse programa que é exclusivo para vocês. Mas nosso tempo aqui chegou ao fim, porque a gente vai continuar aqui com o programa, entrevistando no próximo bloco a vereadora Camila Araújo, também para falar sobre esse trabalho dela, dentro da composição da bancada feminina. Mas, vereadora Brisa, eu gostaria que a senhora deixasse aqui à vontade suas redes sociais para quem quiser acompanhar esse trabalho.
obrigada, né? A gente deixa aqui, o nosso mandato é um mandato participativo, então todo mundo pode enviar sugestões, dúvidas, tudo. E a gente está nas redes sociais com @brisabrac13, temos o Brizap também, né, que é o nosso contato disponível para fazer o diálogo com todo mundo e que a gente possa seguir se encontrando nesse programa Mulheres à Frente, na Frente Parlamentar. Lembrar que a Frente Parlamentar da Mulher já começou esse ano fazendo visitas de fiscalização. Então, nós já fomos pela Frente Parlamentar da Mulher visitar a maternidade municipal Araquém, aqui do município de Natal, visitar o Centro de Referência Elizabeth Nasser, que é um centro de referência para as mulheres, e dizer que para mim não é só defender as mulheres, né? Não é só ser uma mulher na política, mas era ser uma feminista na política. Isso para nós é muito importante, isso define de que lado a gente está na discussão política, e para nós o feminismo ele é imprescindível como elemento da nossa disputa política para as mulheres. Tá bom, muito obrigada. A senhora também, vereadora Samanda, está aberta aí. Aqui nossas redes, né, o @Samanda Alves. Também lá no nosso Instagram tem um contato que é Manda para Samanda, para vocês mandarem sugestão. E estamos à disposição aqui para construir um mandato bem sintonizado com as pautas mais importantes, né, da nossa cidade. Né? É isso. Então... Eu agradeço aqui a presença das duas. Com certeza, ao longo do ano, nos veremos muito aqui gravando outras edições, trazendo sempre assuntos muito pertinentes para a gente dialogar entre a gente aqui, mas também para quem acompanha a gente na TV Câmara. Obrigada. Com certeza, obrigada. E você que está ligadinho aí na gente, não saia não. No próximo bloco eu estou de volta aqui conversando com a vereadora Camila Araújo, que também vai conversar um pouco dessa trajetória e dessas propostas que serão colocadas para esse ano. Esse é Enzo, 13 anos, adora ir ao cinema, viajar e sonha em ser youtuber. Mas ainda pequeno, ele foi diagnosticado com osteosarcoma. Os principais sinais: calor e vermelhidão no local, dor óssea e inchaço. Procure um médico. E não esquece do Enzo, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. De volta com o programa Mulheres à Frente. Nesse bloco aqui eu tenho o prazer de receber a vereadora Camila Araújo, que também integra aqui na Câmara Municipal a bancada feminina. Vereadora, seja muito bem-vinda aqui para conversar conosco. Obrigada, Larice. Quero cumprimentar todos que estão na audiência aqui da TV Câmara, principalmente esse programa tão interessante que é o Mulheres à Frente. Vereadora, no bloco passado eu conversava aqui com as vereadoras Brisa e Samanda Alves, dessa trajetória, né, de vocês como mulheres para chegarem a um cargo político, a estar na Câmara Municipal. A senhora, junto com a vereadora Brisa, as únicas, né, as duas únicas que conseguiram se reeleger, né, estão no segundo mandato. Que visão a senhora tem para essa nova trajetória, esses próximos 4 anos? A senhora acha que é mais difícil, tem uma responsabilidade maior no segundo mandato? A começar pelo processo eleitoral. No momento em que nós colocamos os nossos nomes à disposição da sociedade, sendo a primeira vez, então fica aquela expectativa. Vamos dar oportunidade para ver o que essa mulher vai fazer no âmbito do legislativo. E aí, quando você se destaca e apresenta proposituras que mudam ou contribuem para um processo de transformação de uma sociedade, as pessoas começam a ver isso. Então, você começa a construir um legado, começa a fazer a sua história dentro do parlamento. E as pessoas vão acompanhando isso. Aí vem o processo de uma reeleição. Então, a sociedade julga muito qual foi o trabalho, qual foi o legado, foi interessante, foi bom, então vamos dar a oportunidade de que continue este bom trabalho. E aí esse segundo mandato, claro que ele vem carregado de uma responsabilidade muito maior. E aí eu vou falar particularmente sobre mim. Sim. Porque eu chego aqui na casa em 2020, no primeiro mandato, com 2.447 votos. Então, eu representava uma parcela de cerca de 2.500 pessoas que foram lá na urna e depositaram o meu número. E esse número agora, ele triplica, não é? Eu retorno a esta casa com a votação de mais de 6.000 votos. Então, na verdade, duplica, melhor dizendo. Então, isso traz uma responsabilidade agora muito maior, porque são pessoas que não votaram, mas que acompanharam e disseram, não, ela está me representando, então agora eu vou votar para que ela dê continuidade e faça a mais.
né? Então, o meu trabalho como vereadora nesta casa, desde o início, é defender as pautas conservadoras. Por ser uma mulher cristã, mãe, esposa, não é? Ser evangélica e ter um trabalho eclesiástico dentro da igreja, então a gente traz muito forte essa bandeira, a bandeira da família. E outra bandeira muito forte é a defesa das crianças e adolescentes. Por ter trabalhado 10 anos como conselheira tutelar, por ter sido presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, então a gente traz na bagagem esse legado de uma vivência no território muito forte. Então, as pessoas que naquele tempo, em 2020, depositaram por estes dois trabalhos, tanto do segmento evangélico como da defesa dos direitos da criança e do adolescente, hoje elas conseguem fazer um julgamento, né? Sim. Ela representou, ela trabalhou, então agora nós vamos ampliar a responsabilidade dela. E a gente segue defendendo as mesmas pautas, mas também, Larissa, trabalhando pelas comunidades, porque a vida dos nossos munícipes acontece nos bairros da nossa capital. Então, eu venho da região oeste, eu trago também essa bandeira muito forte, por ser moradora da região oeste de Natal, estar no segundo mandato como vereadora, morando na mesma casa, no mesmo bairro, né? Lembrando que há 2 anos fui candidata a deputada federal, e eu tive quase 30 mil votos, só em Natal 17.200. E eu não saí da minha localidade porque eu acredito que eu fui eleita para continuar naquele ambiente em que eu desejo que seja transformado de forma muito positiva e conseguir deixar esse legado. O bairro Nordeste, que é um dos bairros que pertence à região oeste de Natal, era um bairro que não tinha um equipamento público desportivo adequado. Era uma quadra velha, era um piso todo esburacado e você, infelizmente, tinha uma convivência muito maior do submundo do crime localizado específico nessa quadra. Então, o que eu olhei e vi, emendas impositivas. Aqui eu vou destinar essas emendas, vou me esforçar para que elas sejam executadas, para que o bairro possa viver uma transformação. Porque investir no esporte é você investir em cidadania. Exatamente. Né? E hoje nós temos um complexo esportivo no bairro Nordeste. Muito é uma importante quadra mesmo. coberta com uma estrutura termoacústica. Inclusive, esses dias teve lá um campeonato de futevôlei, né, da Liga Feminina e Masculina, e eu participei do jogo na final. Era 1h da tarde, né, às 13 horas, a gente pode dizer que ele não é o sol do pingo do meio-dia, mas é o bem pertinho. Mas é um sol bem forte. E não esquentava, aquela sensação térmica de quentura não tinha. Então é uma estrutura realmente assim muito inovadora. E Muito Natal bom precisa mesmo. muito disso, porque Natal Expandir é para sol, outros bairros, né? expandir para outros bairros. Então, meu desafio hoje é conseguir expandir para outros bairros, o que a gente conseguiu fazer pelo bairro Nordeste. Primeiro, eu tenho que fazer pela minha casa. Sim, Você claro. tem que cuidar da sua casa primeiro para você ajudar a casa dos outros. Então, hoje a gente tem lá uma quadra de basquete 3x3, quadra de areia, né, de futebol de areia, mas as pessoas fazem futsal, fazem vôlei de areia, né, vôlei de praia, etc. Nós temos uma alameda que é muito utilizada, seja por crianças, idosos, pets também, que é no bairro Nordeste, na Avenida Pipucos, mas precisava de um capeamento asfáltico, já fazia mais de 20 anos que era um asfalto bem velho, assim, depreciativo e tudo, e hoje tem um asfalto novo e as pessoas, eu principalmente, né, eu posso falar de mim mesma que ando hoje de patins, né, lá nesse asfalto novo, de tão bom que Patinadora, ficou. vereadora. Pois é, então é isso. Vereadora, a senhora falando em comunidades aqui, eu também não posso deixar de fugir que a senhora nessa legislatura é a presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, uma comissão muito importante mesmo, que a gente sabe que a saúde é sempre um problema crônico, né, que precisa ser resolvido, que precisa ser melhorado. E o que é que a senhora tem constatado desse trabalho quando se fala em relação às políticas e o atendimento às mulheres? Pois é, eu vou reforçar no que eu vou responder agora, o sentido de nós mulheres estarmos aqui, neste lugar de fala, né, no parlamento, onde a maior missão é falar. Nós mulheres temos um grande gargalo de acesso à saúde pública para as mulheres, né? Não vou dizer que os homens também não tenham, talvez os homens eles sejam um pouco negligentes com a sua saúde, e o poder público precisa dar esse despertamento. Olha, homem,
Cuide aí, o Novembro Azul é para falar do câncer de próstata, que tem um preconceito muito grande com relação de alguns homens serem resistentes a fazer esses exames. Eu acho que nós mulheres, com esse papel de sermos sensíveis e de gostarmos de servir, também lembrar os nossos homens que cuidem da saúde deles. Mas, em particular, nós mulheres, né, nós temos um órgão importantíssimo que é responsável por trazer vida. E sem a mulher, é impossível você perpetuar a espécie humana. E eu estou falando justamente do órgão útero, o câncer de colo de útero, que é o câncer que mais mata mulheres aqui no Brasil, propriamente dito. E nós saímos agora do Março Lilás, que é o mês alusivo a esse enfrentamento a esse tipo de câncer, que é um câncer muito silencioso. Quando se descobre, muitas das vezes, Larissa, não tem mais o que ser feito, porque já é um câncer com metástase por todo o corpo e a mulher vai rapidamente a óbito, infelizmente. E fora, antes de vir para o Legislativo, eu pensei que não fosse encontrar histórias tão difíceis neste tocante. Mas hoje eu vou falar como presidente da Comissão de Saúde, como é que está o quadro da saúde da mulher hoje no âmbito da atenção primária. Está precário. Infelizmente, nós temos o acesso à saúde, da atenção primária à saúde ainda de forma muito tímida, né? E muito concentrado. Você até consegue uma consulta com o clínico geral, ele até consegue lhe encaminhar para um ginecologista e você até consegue a consulta com esse profissional especializado. Mas os exames de diagnóstico precoce, aí esses são muito mais difíceis, né? Eu participando de um evento tratando justamente sobre a saúde da mulher, dia 12 de abril é o dia do médico obstetra, e eu ouvi um relato de uma médica obstetra que partiu meu coração. Tratava-se de uma mulher do município de Tangará, que não conseguia consulta em Tangará com ginecologista, então ela se cotiza com a família, paga uma consulta particular com o ginecologista aqui em Natal. A ginecologista percebe só no exame Papa Nicolau, né, o preventivo, que ali havia uma neoplasia naquele útero. Então ela faz um encaminhamento, ela passa toda a história para o colega médico que tentou atender essa paciente na nossa Escola Maternidade Januário 5, a MEGEC, porém não conseguiu internar para dar o tratamento a ela. Ela chega com o quadro de hemorragia, ela é medicada e ela é encaminhada para casa. E a obstetra disse que o que mais chocou foi 35 dias se passaram, ela não conseguiu ser inserida no sistema de saúde para tratar daquela neoplasia e ela evolui para um quadro mais grave, ela chega a ficar na unidade de tratamento intensivo e vai a óbito. É uma tristeza. É mesmo. uma tristeza e assim, a gente pensa, não, é um caso isolado, é entre um em cada 100, não. Ele é muito comum, ele tem acontecido muito na nossa sociedade. E a gente precisa estar nesse lugar de fala para cobrar mais políticas públicas voltadas para a mulher, sobretudo a questão do câncer, que tem se alastrado demais, seja ele mamário, seja ele de útero, de qualquer outra parte, é necessário que a gente esteja aqui falando. Isso mesmo, vereadora. E quanto à Comissão de Saúde, já propus aos colegas vereadores para que a gente faça uma visita à superintendente da MEGEC, a presidente, para que a gente possa dialogar. O que é que está travando esse acesso às nossas mulheres que precisam? Muitas chegam com mioma. E o mioma, ele é hemorragia praticamente contínua. E você só resolve esse problema de mioma através de um procedimento cirúrgico. Cirurgia. Se não tiver, aí você não consegue inserir aquela paciente na Maternidade Januário 5, a MEGEC, que é onde faz esse tipo de procedimento. E aí fica muito difícil, porque essas hemorragias vai provocar anemia e a falência dessa mulher. Exatamente. É realmente um diálogo muito importante que precisa ser estabelecido, vereador. E quando a gente olha dentro do cenário assim, da bancada feminina, das 5 vereadoras, a gente vê que há uma diversidade de atuações, né? Cada uma em seus partidos, suas ideologias. Mas a senhora entende que é importante haver essa diversidade para que essa luta pelas mulheres ela seja cada vez mais fortalecida? Cada mulher que chega aqui, ela representa um segmento, né? Eu foco muito naquela mulher conservadora, dona de casa, sim, que apesar de ser protagonista da sua história, eu gosto muito desse termo, né? Ser protagonista da sua história e conquistar
os lugares que ela acha que deve, né, estar representando, seja na política, seja no próprio militarismo, né? Hoje nós temos mulheres aí que pilotam avião, que conduzem embarcação divinamente como os homens. E eu defendo muito isso, mas eu defendo essa mulher que está neste lugar de evidência, mas que ela ainda continua servindo como dona de casa, como esposa, como mãe, e faz isso com muito amor, com esse senso de cuidado e de pertencimento, que ela pertence àquele universo. Então, eu trago essa fala do conservadorismo, da mulher conservadora, da mulher que é cristã, né, que é mãe, que defende esses valores da sociedade. Mas eu acredito que não é o todo da nossa sociedade. Por isso que é importante que o parlamento ele seja plural para que se exerça a democracia. Aqui tem mulheres que vêm representando outras camadas, tem mulheres que vêm representando mais o feminismo. Eu já me coloco como antifeminista, eu combato a ideologia do feminismo. Mas eu acredito que existem mulheres que são feministas e que defendem essa ideologia. Então, mulheres que chegam aqui para representar essa fatia e que tem que ter seu lugar de fala respeitado, porque ela está representando essa parcela que a escolheu como sua representante. Então, isso é o parlamento. E esse parlamento hoje ele está muito plural, ele está muito diverso, não é? E aí a gente termina percebendo que é um ambiente em que muitas mulheres estão encontrando suas falas. Elas estão se ambientando aqui dentro, e isso é muito importante. Exatamente, vereadora, realmente é um diálogo muito amplo, muito diverso, são muitos trabalhos ainda que precisam ser construídos, muitas políticas públicas, e é isso que a gente torce aqui também, acompanhando o trabalho de vocês, da bancada feminina, que vocês consigam evoluir, consigam aplicar essas políticas públicas para realmente transformar realidades, né, para tantas mulheres em diversas camadas sociais e econômicas. E eu agradeço aqui a sua presença no programa conosco, vereadora, mas deixando um convite para a senhora fazer, assim, para quem quiser acompanhar o seu mandato, esse trabalho, né, que segue para esse segundo mandato, como é que faz? Obrigada, Larissa. Eu quero agradecer a sua audiência, você que está nos assistindo. Você pode acompanhar o mandato da vereadora Camila Araújo por meio do Instagram, camilaaraújo.rn, camilaaraújo.rn, e você vai estar localizando aí a nossa rede social. Manda lá no direct uma sugestão. A gente sempre apresenta requerimentos, memorandos, ofícios, né? Cobrando, seja um buraco, uma lombada, uma sinalização, um redutor de velocidade, um poste aceso, enfim. O vereador ele vê a dor do outro, como a gente costuma dizer, o para-choque do carro mesmo, e a gente está aqui para servir a você, natalense. Então, pode utilizar o direct das minhas redes. Quando eu não respondo, é a minha assessoria que está respondendo, mas para a gente estar mantendo esse contato mais próximo. E, no mais, obrigada, Larissa, pelo convite. Obrigada, senhora, aqui pela participação. Bom, e esta edição do programa Mulheres à Frente fica por aqui, mas eu faço um convite a você, continue ligado na nossa programação, que tem sempre informação importante e necessária aqui acontecendo para a nossa cidade. Tem sessão, atividades parlamentares, então fique ligado sempre na programação da TV Câmara Natal. Tchau!